Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, meu nome é Juliana Guerra, eu sou advogada de empresas há 15 anos e eu tenho um perfil no Instagram onde nós já somamos mais de 60 mil seguidores que todos os dias aprendem um pouco mais sobre formação de sociedades empresárias. Então, lá no perfil, o nosso perfil é todo voltado para conteúdos direcionados para empresas de responsabilidade limitada. Então, se você vai criar uma limitada em 2024, já vai começar 2024 querendo mudar de vida, querendo montar uma empresa, já sabe que você vai ter sócios. Então, se eu fosse você, não deixava de me seguir por lá. @juliaguerra.advogada. Todos os dias uma informação nova, em especial para você que empreende em sociedade. Vou deixar o endereço do Instagram aqui na descrição do vídeo e vou te convidar também para conhecer o meu treinamento, o Sociedade de Sucesso. O que é o Sociedade de Sucesso? É um treinamento que te ensina a fazer sociedade, desde os acordos que nós precisamos fazer com os nossos sócios, até a elaboração dos contratos e a dissolução da sociedade empresária. Adeus também foi feito para se dizer. Então, a gente precisa aprender a fazer acordo, porque é aprendendo a fazer acordo que a gente faz bom contrato, e esse bom contrato nos auxilia na hora de desfazer a sociedade. Então, o Sociedade de Sucesso, ele te ajuda nessa jornada. Entenda que o treinamento ele é uma jornada. Primeiro você aprende que existem tipos diferentes de sociedades, que tipo de sociedade você vai formar. Depois você vai aprender sobre os acordos, sobre os princípios do direito societário, acordos, contratos e dissolução. A gente fala sobre divisão de dinheiro, a gente fala sobre divisão de trabalho, enfim. Se você quer ter autonomia, se você não vai ter grana para andar com um advogado a tiracolo, para que ele fique te ajudando a identificar se você está diante de boas oportunidades na vida ou não, então você precisa botar a mão na massa e aprender a fazer negócio, né? Então começar por um treinamento para empresários vai ser a melhor decisão que você vai tomar na sua vida, eu te garanto, tá? Então fica à vontade para conhecer o meu perfil e conhecer os nossos treinamentos e tudo que ele pode fazer pela sua carreira empreendedora. E lá no meu perfil no Instagram, na última semana, em novembro de 2023, estou gravando esse vídeo em novembro de 2023, inclusive vocês podem ver que eu estou no escritório natalino, eu fiz um acordo com os meus seguidores que eles iriam me mandar alguns casos e eu iria responder aqui no YouTube de forma mais aprofundada, porque aqui vocês vão ver que é um formato de aula. Todos os meus treinamentos são assim, eu subo mapas mentais para que a gente vá construindo um raciocínio e assim a gente entenda a regra do jogo. Então eu poderia responder a sua pergunta. Por exemplo, Juliana, eu posso entrar na sociedade entregando só o meu trabalho ou não? Eu poderia te responder com sim ou não, mas não vai adiantar nada. Você precisa entender a regra do jogo para que você nunca mais proponha a sociedade para alguém, você entrando com 100 mil reais e o outro entrando com 10 reais, ou o outro entrando com dinheiro nenhum, entrando só em troca da mão de obra dele. Você precisa entender por que que isso não faz sentido. E você só vai entender isso compreendendo a regra do jogo. Então, deixa eu compartilhar com vocês uma pergunta muito interessante. Quais são os casos que vêm para cá, gente? São os casos mais didáticos, os casos que a explicação vai contribuir para o maior número de pessoas. Então, a pessoa escreveu assim para mim: Juliana, em uma empresa 50-50, onde eu já não quero mais a sociedade por falta de entrega do trabalho da minha sócia, eu posso excluir ela da sociedade? Ela não entrou com nenhum centavo na operação. Ela apenas se comprometeu no administrativo e hoje está como administradora no contrato social. Tenho o poder de excluí-la, já que eu dei a ela os 50% da operação? Pessoal, essa pessoa, ela só fez sociedade dando de presente 50% do negócio para uma sócia que se comprometeu apenas a trabalhar, porque ela não possuía o conhecimento necessário para fazer sociedade de forma segura. Empresário não dá participação societária para ninguém. Empresário vende. Entendam, a sociedade significa o compartilhamento de investimentos e o compartilhamento de resultados. Eu vou subir um mapa mental para que fique mais claro esse raciocínio que eu gostaria de fazer com vocês. Mas esse compartilhamento de resultado, ele só se justifica se você estiver diante de uma sociedade onde todas as pessoas contribuíram para a formação do patrimônio. Oferecer 50% de sociedade para alguém parece uma decisão muito inofensiva quando a gente assina o contrato social, mas na realidade, quando você oferece isso para alguém, você está oferecendo 50% do patrimônio dessa empresa para outra pessoa.
Se essa pessoa pelo menos te entregar um trabalho muito relevante, um trabalho de grande valor, que justifique realmente uma participação societária, tudo bem. Agora, na maioria das vezes, não é isso que acontece. E não é isso que acontece por quê? Porque trabalho, pessoal, é sempre uma promessa. Trabalho precisa ser testado. Se você quer ter a oportunidade de fazer o teste, de testar o trabalho de alguém, para você ver se é verdade esse bilhete, para você ver se é verdade tudo que a pessoa está te prometendo, então eu te recomendo fazer um contrato de vesting. Nós não vamos falar sobre vesting aqui nesse vídeo, mas eu vou deixar o descritivo aqui do nosso treinamento. Nós temos um treinamento, vesting para empresas de responsabilidade limitada. Eu vou só antecipar para você que se trata de um treinamento que te permite fazer um teste. Antes de sair trazendo qualquer pessoa para a sua sociedade em troca de trabalho, faça um teste. Estipule metas para que essa pessoa cumpra durante um determinado período de tempo, e se ela cumprir essas metas, aí sim você oferece uma participação na sociedade para ela. Porém, você precisa ter estratégia para oferecer isso. Você nem vai chegar oferecendo 50% de participação para a pessoa e nem vai entregar. Ainda que você ofereça 50%, você não vai entregar de uma vez só. O trabalho, a gente vai testando, a gente vai analisando, a gente vai vendo se ele se transforma de fato num resultado financeiro, se ele melhora os resultados econômicos da empresa. Tudo isso, se você colocar num contrato, você faz sociedade estando muito mais protegido. Agora, não sabe de nada disso. Você tem ali uma graninha para investir, mas não tem alguém que fique no financeiro. Vai fazer sociedade com aquele teu amigo que está te prometendo mundos e fundos? Saiba que você pode estar fazendo um péssimo negócio. Porque daqui a 1 ano, daqui a 2 anos ou daqui a 3 anos, se essa sociedade estiver muito bem financeiramente e esse sócio quiser sair, ele vai sair tendo o direito de levar uma parte do patrimônio para o qual ele não ajudou a construir financeiramente. Se ele pelo menos tiver ajudado a construir com o trabalho dele, menos mal. Mas muitas vezes não é isso que acontece. O sócio nem entrega dinheiro e nem entrega todo o trabalho que ele prometeu. Afinal de contas, ainda existe uma ilusão no Brasil que ser sócio, ser dono, não, se eu sou dono, eu não preciso trabalhar. O dono, ele precisa o quê? Sair contratando pessoas. O dono chega a hora que ele quer, o dono faz o que ele quer. Ai, gente, eu conto ou vocês contam? Eu conto ou vocês contam que o sócio, principalmente nos primeiros anos de existência da sociedade, da empresa, ele é a pessoa que mais vai trabalhar e possivelmente a pessoa que menos vai receber. Eu conto ou vocês contam? Pois é. Como a maioria das pessoas não vai ter acesso a esse segredinho que nós sabemos, eu e você, como bons empreendedores e empresários que somos, como a maioria das pessoas não vai ter acesso a esse segredinho, ela vai fazer a sociedade assim. Ela vai prometer que vai entregar trabalho, mas na hora do vamos ver, na hora de provar se é verdade esse bilhete, ela vai achar que ela não precisa trabalhar tanto assim, porque afinal de contas ela é dona. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, não, tá? Sua cabeça é seu guia. Se você quer continuar fazendo sociedade aí em troca de trabalho, é com você mesmo. Mas vou subir aqui o meu mapa mental para a gente entender, de uma vez por todas, para a gente entender de forma didática, por que a gente não deveria entrar nesse tipo de cilada. Bom, todas as terças-feiras eu faço live lá no meu perfil. E eu sempre começo a live relembrando, a gente sabe, mas é importante a gente relembrar, que a decisão de formar uma sociedade é uma decisão que nunca nos deixa ilesos. Ela sempre traz uma consequência para a nossa vida. E a principal consequência da sociedade é que nós passamos a estar sujeitos a uma série de deveres societários. Quais são os deveres societários? Bom, os sócios, eles precisam trabalhar para que aquela empresa dê certo, para que aquela sociedade prospere. Então, os sócios, eles precisam fornecer os investimentos financeiros dos quais a empresa precisa para iniciar as atividades, ou seja, os sócios precisam fornecer dinheiro para que a empresa saia do papel e ganhe existência no mundo real. Os sócios precisam se comportar com lealdade para aquela empresa. A empresa é uma pessoa, é como se você tivesse um filho que já nasceu com 18 anos. A empresa tem necessidades e obrigações próprias. Você não pode mais meter a mão no caixa da empresa e tirar dinheiro e colocar dinheiro na sua conta. Por quê? Porque a empresa tem as obrigações dela. Ela precisa pagar funcionário, ela precisa pagar os impostos, ela precisa pagar fornecedor. Se você vai sangrando o caixa da empresa, ela não tem como pagar as próprias obrigações. Ou seja, você está sendo desleal com a sua empresa. Você não pode, por exemplo, concorrer de forma desleal. Tem sócio que abre outra empresa concorrente a metros de distância. Abre outra porque está num conflito societário, ele acha que ele pode abrir um concorrente. E muita gente acha que ainda pode desviar cliente de uma empresa para outra.
fazendo uma concorrência aí na cara dura. Tudo isso é descumprimento de dever societário. E se esses descumprimentos eles forem graves, o sócio ele pode ser excluído da sociedade. Mas vamos construir aqui passo a passo o nosso raciocínio. Você que tem uma empresa de responsabilidade limitada ou está pensando em criar, lembre-se, a sua empresa ela vai ganhar personalidade jurídica, ou seja, ela vai passar a ser um sujeito ali reconhecido pelo Estado com as obrigações típicas de qualquer pessoa jurídica, no momento em que o contrato social dela for registrado. O contrato social de uma empresa, ele é registrado na junta comercial ou no cartório de registro de pessoas jurídicas. Então, se você vai montar uma loja, um e-commerce, uma empresa de prestação de serviço, o seu contador vai registrar seu contrato na junta comercial. Agora, se você for arquiteto, psicólogo, engenheiro, contador, provavelmente o seu contrato social será registrado no cartório de pessoas jurídicas. O fato é que, dentro do contrato social, esse contrato que a gente trata como se fosse um formulário, na realidade, ele é o documento mais importante das nossas empresas. E todo mundo assina contrato social sem saber o que está assinando. Entenda, dentro do contrato constam as obrigações dos sócios. E entre as obrigações societárias, a principal delas é o dever de integralizar o capital social. Em sociedades empresárias, essa integralização de capital social não pode ocorrer com serviço. Por quê? Porque eu estou dizendo? Não, porque o próprio Código Civil, no artigo 1055, parágrafo único, proíbe essa prática. Então, dentro de uma sociedade empresária, eu posso transferir um carro do meu nome para o nome da empresa, eu posso investir um dinheiro na empresa, eu posso investir um direito, eu posso ter, de repente, um bem financiado, mas eu posso transferir para essa empresa os direitos aquisitivos, eu posso ter um direito autoral, eu posso ter uma marca. Qualquer bem que seja avaliável pecuniariamente serve para a integralização de capital social. A única coisa que não serve é o nosso serviço. Numa sociedade empresária, não. Se você está fazendo uma sociedade simples, por exemplo, sociedade de advogados. Em sociedade de advogados, você pode ter um advogado que entra apenas com serviço, porque a sociedade de advogados é uma sociedade simples. Uma sociedade de contadores, se ela for uma sociedade simples, você também pode ter um contador que entra apenas com serviço. Agora, numa sociedade empresária, isso não é possível. É falha gravíssima, é falta gravíssima um sócio entrar numa sociedade não cumprindo o principal dever dele, que é integralizar o capital social. Então, aqui, nós já vimos que fazer sociedade significa assumir deveres societários. Nós entendemos também que o descumprimento de deveres societários, dependendo da gravidade desse descumprimento, leva à exclusão do sócio por falta grave. Então, o sócio que descumpre o principal dever societário, que é a integralização do capital social, ele é chamado de sócio remisso. Esse é um conceito que todos os empresários deveriam conhecer. Quem é o sócio remisso? É o sócio que não cumpriu com o dever de integralizar capital social. E o que pode acontecer com ele? Ele pode ser excluído da sociedade. E ele pode, por decisão dos sócios majoritários. E caso os sócios decidam excluir esse sócio remisso, o que eles vão fazer? 3 possibilidades. Eles podem pedir indenização a esse sócio, podem excluir esse sócio da sociedade, desde que notifiquem ele com 30 dias de antecedência para que ele integralize a sua parte. Então, imagina, você está aí numa sociedade há 5 anos, você não integralizou a sua participação no capital social, mas os seus sócios precisam negociar. A empresa está precisando de dinheiro, eles estão precisando trazer novos investidores, mas eles não conseguem. Por quê? Porque você está travando uma determinada quantidade de cotas dentro do seu contrato social, sem que você tenha efetivamente investido aquilo que você prometeu investir na sociedade. Você acha que isso é razoável? Não. Então, a qualquer momento, os seus sócios eles podem, com 30 dias de antecedência, notificar você para que você integralize a sua participação. E se você não integralizar a sua parte, eles podem excluir você ou reduzir a sua participação ao montante efetivamente integralizado. Porque muitas vezes o sócio ele não integralizou a participação dele, não integralizou os 50 mil reais, mas pode ser que ele tenha integralizado 10, pode ser que ele tenha integralizado 20 mil. Então, uma possibilidade para a sociedade fazer é reduzir a sua participação ao montante que você efetivamente investiu.
E é muito importante nós considerarmos que o dever de provar pagamento é de quem paga, ou seja, o dever de provar que cumpriu com o principal dever societário é do sócio, que eventualmente será acusado de não ter cumprido. Então, lembre-se, o dever de provar pagamento é de quem paga, logo, os sócios devem ser capazes de provar que eles contribuíram financeiramente para a formação do capital social, o que pode acontecer através da comprovação de uma transferência de dinheiro, através da transferência de um bem, de um carro que você transferiu para o nome da empresa, ou de um direito que você tenha transferido em favor da sociedade. Essa transferência de direitos normalmente ocorre através de contrato. Por outro lado, se você vai entrar numa sociedade oferecendo apenas o seu trabalho e os seus sócios concordaram que o seu trabalho paga a participação na sociedade, aí eu recomendo que você tenha um contrato muito bem feito, porque aí no futuro, se esses sócios quiserem levar você para a justiça alegando que você é um sócio remisso, no mínimo você vai poder provar que eles estão agindo de má fé, já que eles concordaram através de um contrato particular. Por que essa negociação vai ter que ser feita através de um contrato particular? Porque, gente, dentro do contrato social não vai poder constar a informação de que o fulaninho de tal integralizou com o trabalho, integralizou a participação dele, se comprometendo a trabalhar na sociedade durante um determinado número de horas, durante um determinado período de tempo, não vai poder constar essa informação. Dentro do contrato social, necessariamente vai constar que todos os sócios investiram. Então, é importante que você tenha um contrato com os teus sócios, onde eles, se você está pagando a sua participação com o trabalho, onde eles reconheçam que eles atribuíram um valor. Então, o valor equivalente a 20% da sociedade, a 50% da sociedade, você pagou com o seu serviço. Porque aí, no mínimo, você vai poder ir se eles te levarem para a justiça, você vai poder alegar que eles estão agindo de má fé. Afinal de contas, eles concordaram com uma determinada negociação e estariam se valendo dessa negociação com a qual eles concordaram para depois processar você. Então, é muito importante a gente ter prova dos acordos e dos combinados que nós fazemos na hora de formar uma sociedade. Mas lembrem-se, eu não recomendo que você faça sociedade com ninguém que esteja te prometendo apenas serviço. Por quê? Porque o serviço ele é sempre uma promessa, ele precisa ser validado. Então, se você vai aceitar um sócio que ele vai entrar apenas com trabalho, coloca lá no contrato social que ele vai integralizar a participação dele. Dentro de 2 anos, dentro de 3 anos. Por que é muito importante você colocar isso no teu contrato social? Porque lá, né, no final desse período, se ele não integralizar a parte dele, você pode colocar ele para fora, excluí-lo como um sócio remisso. Gente, se um sócio ele vai te entregar um serviço tão relevante a ponto de justificar uma participação na sociedade, então isso significa que dentro de um determinado tempo ele vai poder pagar a participação dele. Ele não tinha dinheiro ali no momento que a sociedade foi formada, mas depois ele vai ter. Ele vai retirar lucro daquela própria atividade, vai retirar lucro daquela empresa, e aí ele integraliza a participação dele no capital social, ou então ele restitui você a parte que você adiantou. Então, nós precisamos, assim, o nosso amadurecimento enquanto empresários passa pelo nosso treinamento. Nós precisamos ser treinados para identificar quando a gente está diante de uma oportunidade, quando a gente está diante de um bom negócio. Lembre-se, oferecer 50% de participação para alguém, 20%, 1% que seja, significa oferecer uma participação do patrimônio. Na hora que essa pessoa for embora, ela vai ter direito de levar uma parte do patrimônio que ela muitas vezes nem ajudou a construir. Se ela tiver, pelo menos, entregue um trabalho relevante que justifique que ela receba essa participação no patrimônio, tudo bem. Do contrário, você vai ver um sócio te cobrando 200 mil, 300 mil, R$ 1 milhão para sair sem que ele tenha investido R$ 1. Então, aprende a negociar, porque dinheiro não admite desaforo. Dinheiro, a gente precisa respeitar. Quem não respeita dinheiro, quem não sabe usar o dinheiro, perde. Então, no caso da nossa seguidora, eu entendo o seguinte: ela ofereceu uma participação para outra. Ela ofereceu 50% de participação. Ela deu 50% de participação. Eu entendo que ela ir para a justiça agora, excluir a outra, porque a outra não investiu, é uma conduta que flerta com a má-fé. Né? Não vamos dizer que ela vai estar agindo de má-fé. É uma pessoa que eu entendo que ela está desesperada porque ela está trabalhando sozinha, ela investiu sozinha e ela está trabalhando sozinha. Mas, dentro de uma sociedade, eu sempre falo para os meus seguidores e para os meus clientes, dentro de uma sociedade não existem inocentes.
porque essa orientação que ela está buscando agora, ela poderia e ela deveria ter buscado em momento anterior. Então, eu entendo que ela está se sentindo desesperada, mas se esse pedido de atendimento ela faz antes de formar a sociedade, eu ou qualquer outro advogado especialista teríamos orientado que ela não fizesse dessa forma, que ela aceitasse a participação da sócia, mas que vinculasse essa sócia ao pagamento da parte dela em momento futuro. Nós teríamos orientado ainda que elas fizessem um acordo de sócios, onde elas se comprometessem a trabalhar. Por quê, pessoal? Porque investir para formar o capital social é obrigação dos sócios, trabalhar não. A divisão de trabalho dentro de uma empresa de responsabilidade limitada, ela depende do que os sócios combinaram. Se todo mundo combinou de trabalhar, colocou ali no contrato, no acordo de sócios, isso não vai no contrato social, mas vai num acordo de sócios. Se todo mundo se comprometeu a trabalhar dentro do acordo de sócios, e quem não trabalhar vai ter uma punição, vai ter, de repente, uma suspensão da retirada mensal que o sócio tem o direito de fazer, o prolabore, a pessoa que trabalha, o sócio que trabalha na sociedade, ele tem o direito de fazer a retirada do prolabore, que é como se fosse um salário, a remuneração pelo serviço que a gente está prestando para a nossa empresa. Então, dentro do acordo de sócios, vai constar ali os sócios que precisam trabalhar e a consequência, se o sócio que se comprometeu a trabalhar, ele não entregar o trabalho que ele está prometendo. Essa consequência pode ser a paralisação desses repasses que ele recebe mensalmente através do prolabore dele. Então, quando a gente faz contrato, a gente faz negociações melhores, porque agora provavelmente não tem contrato, pode ter até um apalavrado. Às vezes as pessoas falam assim: não, Juliana, não é que não ficou combinado, a gente combinou. Gente, combinou de boca. Entenda, o que a gente combina de boca, a gente esquece. Tem que estar tudo registrado em contrato, porque no contrato não é só o combinado. No contrato tem a punição. Não adianta você criar um monte de regra no contrato se não tiver punição para quem descumprir. Então, é por isso que o que a gente combina de boca, a gente esquece, e o que a gente assina, a gente não esquece. Combinado? Agora, eu queria mostrar para vocês, tudo que eu estou falando aqui, eu tomo por base as decisões dos tribunais, porque no final das contas, pessoal, não interessa o que eu estou falando aqui, interessa a forma como os tribunais recebem, como é que a justiça recebe esse pedido de demanda. E deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, porque eu vou compartilhar uma decisão muito didática. Quem quiser buscar, tá? Essa decisão está disponível na internet, eu tirei aqui. Esse caso é muito didático para a gente entender como é que funciona essa questão do sócio remisso. Olha só, trata-se de recurso administrativo interposto pela sociedade fulana de tal, contra a decisão do cartório de registro de pessoa jurídica que recusou retirar um sócio remisso do contrato social. Muito bem. Aí vamos ver aqui o fundamento dessa decisão. Os artigos, nos termos do artigo 1004 caput, 1004 caput significa a redação principal do Código Civil. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previsto, às condições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo nos 30 dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá esta pelo dano emergente da mora. Além disso, dispõe ainda o referido diploma legal, no parágrafo único do mesmo artigo 1004, que, verificada a mora, ou seja, verificado o atraso no cumprimento da obrigação, poderá a maioria dos demais sócios preferir, no lugar da indenização, a exclusão do sócio remisso, ou reduzir-lhe a cota ao montante já realizado. Isso aqui, gente, eu vou traduzir para vocês o que significa. Às vezes as decisões elas estão numa linguagem muito difícil, mas lá no mapa mental eu traduzi para vocês. No contrato social, existem as obrigações que nós precisamos contribuir em favor da sociedade. E deveria constar no contrato social também um prazo, por isso que eu falei para vocês. Vai trazer alguém para a sociedade que ainda não investiu, coloca que aquela pessoa tem um prazo de 24 meses, 30 meses, 12 meses, que seja para integralizar a participação dela no capital social. Então, o sócio ele está obrigado a isso. Se ele não cumprir com a obrigação dele, ele pode ser notificado com 30 dias de antecedência e ele vai responder perante a sociedade pelo dano que essa mora causou. Mora é o atraso. Então, se eu tenho que cumprir uma determinada obrigação e eu atraso o cumprimento dessa obrigação, eu causo um dano para a sociedade. Imagina só, de que forma eu trago esse dano para a sociedade, gente? Imagina que a empresa está precisando trazer um novo investidor.
A empresa está precisando de mais dinheiro, ela não tem limite de crédito para fazer recurso de crédito bancário, então ela precisa de um novo sócio. Só que ela não consegue trazer um novo sócio, por quê? Porque tem um sócio remisso, ou seja, um sócio que prometeu investir e não investiu, travando aquela quantidade de cotas no contrato social. Porque tem isso. O capital social de uma empresa de responsabilidade limitada, ele corresponde ao valor dos investimentos dos sócios. Então, imagina que os sócios investiram R$ 100.000 na formação do capital social. Isso significa que esse capital social, ele é dividido em 100.000 cotas. Normalmente é assim, tá? Cada cota tem o valor de R$ 1. Então, o que é o capital social? São pequenas frações. Cada cota do capital social representa uma pequena fração do patrimônio que nós investimos naquela empresa. Então, se a minha empresa tem o capital social de 100.000 e eu investi 10.000, eu sou dono de 10% daquelas cotas. Ou seja, aquelas cotas pertencem a mim. Eu me tornei dona desse patrimônio, assim como uma pessoa se torna dona de um carro, essa pessoa se torna dona de uma casa. Ou seja, aquilo ali está travado na minha mão. A empresa não consegue fazer nada com aquelas cotas, aquilo ali passou a pertencer a mim, é minha propriedade. Então, para a empresa me ver fora, a sociedade tem que fazer um acerto de contas comigo, tem que pagar a minha participação. Vocês estão percebendo como é que essa decisão, que parece muito inofensiva, vai acabar com a sua empresa e muitas vezes acaba até com a nossa vida? Então, poxa, eu ofereci 10% de participação para ele, mas agora ele prejudica muito a minha sociedade. Eu tenho um sócio aqui que ele não entrou com dinheiro, ele prometeu que ia entrar com trabalho, mas agora ele também não trabalha o tanto que ele deveria trabalhar. Eu estou numa situação muito difícil. E para ele sair, ele quer R$ 100.000, ele quer 200, ele quer R$ 500.000 e ele não investiu. E você só vai passar por isso, por quê? Porque você fez sociedade desavisadamente. Tá vendo como é que fazer? Por isso que as pessoas falam que sociedade não dá certo. Não é a sociedade que não dá certo, é a forma amadora como nós fazemos negócios que fazem com que as sociedades não deem certo. Porque se você está numa formação societária onde todo mundo entregou aquilo que prometeu, não tem por que os sócios brigarem. Se eu prometi entregar dinheiro e entreguei dinheiro, eu cumpri com a minha obrigação. Se eu prometi entregar trabalho e entreguei trabalho, eu cumpri com a minha obrigação. Uma situação onde, se ela ficar, o bicho pega, se ela correr, o bicho come. É claro que ela pode entrar com processo judicial para excluir essa sócia com fundamento no fato de que ela não investiu. E essa sócia é que teria que provar que ela investiu. Porém, eu entendo que ela vai flertar com a má-fé, porque ela mesma fala aqui para a gente que ela deu uma participação societária para outra. Então, de todo modo, fica aí, fica esse ensinamento para você, fica esse ensinamento para mim. Se ela entrar na justiça, desejamos boa sorte para ela, né? Que a justiça faça uma boa interpretação dos fatos e que esse caso sirva de lição e incentivo para muita gente empreender, fazer sociedade com mais segurança. Não esquece de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, porque isso é muito importante para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. Se você gostou também, deixa um comentário. Se você não gostou, deixa um comentário também. Se você tem uma experiência, conta a sua experiência aqui. Tudo isso é integração, é engajamento com o vídeo. É importante para o YouTube levar essa informação a outras pessoas que possam estar necessitando dela. Muito obrigada pela sua audiência. Não deixa de me seguir nas redes sociais e até o próximo vídeo.